O lojista não me deixa reposicionar meus itens no PDV. E aí, Gilberto, como é que eu faço isso? A primeira coisa que a gente vai precisar pensar é assim, na medida que você vai evoluindo a sua relação, né, com o lojista, ele vai ganhando confiança, né, naquilo que você recomenda, naquilo que você leva para o ponto de venda, ele vai dando para você cada vez mais abertura. Então, tem aí um ponto importante, primeiro, que talvez você precise refletir, qual é o nível de serviço que eu estou prestando para o lojista que eu atendo hoje? Cara, faz uma revisão, mas assim, uma revisão de fora, assim, sabe? Sai do quadro, imagina assim uma foto sua na situação ali no cliente, e aí tenta olhar esse quadro de fora, como se fosse uma pintura, assim, sabe? E aí você tenta analisar assim, o que eu estou fazendo, cara? O que eu estou deixando para trás, né? Quais são os elementos aí que eu poderia estar fazendo melhor para que o cliente passe a me ver realmente como um prestador de serviço, como alguém que está trazendo efetivamente informação consistente e trazendo indicações que tragam dinheiro para ele, porque é isso que ele está esperando de você. Então, se ele está com essa imagem negativa, você vai ter dificuldade para fazer não só reposicionamento de produto, mas qualquer outra coisa. Você vai mexer com introdução de produto, ele não vai querer fazer contigo. Você vai querer fazer um tipo de promoção na loja dele, ele também não vai querer fazer contigo. Por quê? Porque ele está com o pé atrás contigo, porque o teu nível de serviço não é legal. Então, seja contundente, faça uma análise fria da forma como você está atendendo o ponto de venda, porque pode ser que você encontre aí meios de melhorar essa imagem que você está construindo no ponto de venda. É o primeiro ponto. O segundo ponto, nessa questão aí, não consigo mexer nos produtos do ponto de venda, tal. Veja bem, o que você está querendo fazer? A mudança de posição de um produto, trazer o produto do fundo da loja para frente, por exemplo, mudar da última tábua para a tábua do meio, fazer uma ponta de gôndola, criar uma ilha na loja do cara e o cara não está deixando você fazer. Então, assim, tem alguma coisa que pode estar faltando, que é o seguinte: esse movimento, ele visa um resultado, certo? Ele visa um resultado. Você quer trazer o seu produto para quê? Para vender mais, para girar mais, provavelmente, né? Você não vai querer fazer um movimento desse para vender menos, né? Então você está pensando em agregar valor ao negócio pro cliente, ponto. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma venda. É a venda de uma ideia. Então, assim, uma simples movimentação de tábua, da tábua lá de baixo para a tábua do meio, para ficar mais na altura da cintura, próximo do ponto de pega, por exemplo, é uma venda. Se o cliente não está deixando você fazer esse movimento assim, numa boa, de graça, sem nada e tal, talvez seja o caso de você elaborar melhor a sua proposta, né? Porque você... gente, é o seguinte... O espaço, a área de vendas do lojista é um espaço sagrado. É ali que a coisa acontece, é ali que a guerra acontece das marcas, dos concorrentes, dos produtos e tal. Então, assim, tem sim aquele cliente que você tem maior aproximação, maior credibilidade já construída, relacionamento mais firmado e tal, que ele deixa você fazer qualquer coisa na loja. Eu contei já casos assim, né? A gente já deparou com muitos vendedores que tinham um alto grau de confiança do ponto de venda e o cara deixava o cara fazer tudo, até o pedido. Mas só que, lógico, ele sabia que aquele cara, aquele representante comercial, ele cuidava verdadeiramente do estoque, né? Ele cuidava dos itens, ele não deixava item vencer. Então era uma coisa, assim, era uma coisa contínua, frequente aquela postura, não era pontual. Então, assim, a questão aqui é que você precisa começar, então, a elaborar. Se o cliente está criando mais dificuldade para você avançar em movimentações simples, como mudanças de área de venda, por exemplo, é talvez a necessidade de você começar a vender para ele a ideia, né? Por que você vai fundamentar? E aí volta de novo, eu falei agora há pouco sobre a questão das perguntas estratégicas, perguntas abertas que nós sempre recomendamos para que você faça para o cliente. Toda visita você deve inserir essas perguntas. Então, se o cliente te falar que ele, por acaso, ele está buscando meios de incrementar o volume de venda em determinada categoria e por acaso esse produto que você quer movimentar é dessa categoria específica que ele está apontando, você pode, por exemplo, criar uma abordagem em cima dessa ideia que ele está dizendo para você. Então, olha, hoje eu queria te falar, seu João, sobre uma possibilidade aqui de incremento de vendas na categoria X. O senhor falou para mim que o senhor estava buscando aí meios, né, de incrementar faturamento, de incrementar a venda dessa categoria. Eu tenho aqui uma solução para lhe contar. O senhor tem aqui 10 minutinhos?
E aí você vai apresentar a sua ideia. Olha, a minha ideia é o seguinte, eu percebi que o meu produto ele está lá na tábua de baixo, se a gente colocar ele na terceira tábua, ele vai ficar mais na altura da consumidora, que é a altura mediana em torno de 1,60 m e tal, vai ficar mais próximo para ela pegar o produto, vai ficar mais visível o produto e tal. Tem mais, além dessa posição natural, eu entendo que o produto poderia ficar em outros pontos específicos da loja, na ideia do cross-merchandising, por exemplo. Ou seja, mas aí você está ancorando, né, o seu projeto de mudança na loja numa necessidade que o cliente apontou para você. Tá? Então, assim, é uma venda. Então, se você não está conseguindo por bem, pelo relacionamento, pela amizade que você tem, pela aproximação, vai por outro caminho. É um caminho mais técnico, talvez um pouco mais... que você vai ter que gastar um pouco mais aí de queimar um pouco mais de neurônios aí para conseguir elaborar, mas ele é perfeitamente viável. O cliente talvez ele esteja querendo entender o motivo dessa tua recomendação. Sabe? Talvez para ele não está claro por que vai fazer essa recomendação, essa mudança que você está sugerindo. Saca? Então, vamos nessa, tenta elaborar um pouco mais. Se você está tendo dificuldade nesse sentido, elabora. Monta uma proposta mais elaborada. Pensa, agora conversa com ele antes para você saber naquilo que você pode ancorar o seu produto, a sua proposta, tá bom?